E hoje aconteceu a abertura oficial da COP30. O presidente Lula falou sobre fazer um evento de tamanha importância no coração do Brasil. Vamos ouvir. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte deste grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência deste porte. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Então vamos falar de COP30 aqui no Hora News. Eu converso ao vivo com Stella Heschmann, especialista em política climática do Observatório do Clima. Olá, Stella, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Olá, Daís, obrigada por me receber aqui. Stella, você está em Belém, está acompanhando a COP30 de pertinho, né? Que coisa boa. Agora me diz uma coisa, olha, eu vou destacar aqui uma frase do presidente que diz o seguinte: acelerar a transição energética e proteger a natureza são as 2 maneiras mais eficazes de conter o aquecimento global. Stella, quais seriam os grandes objetivos, os grandes obstáculos, para que isso se torne realidade? Olha, foi muito feliz essa fala do presidente Lula, porque, na verdade, os países, eles, quando se encontram todos os anos nessas conferências, eles têm que fazer decisões por consenso. E há 2 anos atrás, em 2023, eles decidiram que eles iam zerar o desmatamento até 2030 e eles iam se afastar dos combustíveis fósseis para que a gente conseguisse, né, atingir o objetivo do Acordo de Paris, que é eliminar a temperatura e meio. Só que de 2023 para cá, nada disso foi mais falado, nada foi feito. E esses são as 2 maneiras mais concretas, mais efetivas e mais urgentes que a gente tem para conter essa crise que já é uma realidade. Então, foi muito feliz a fala, a priorização do presidente Lula de colocar na mesa uma conversa difícil que os países não querem aprofundar, para detalhar como que a gente vai tomar essas medidas de forma justa, equitativa e equilibrada para todo mundo. Daqui a pouco a gente entra na questão da transição energética, Stella, mas antes, só para destacar que a gente já está falando nesse assunto, o presidente também disse que esta é uma COP que não será uma COP só de discursos, e sim uma COP30 de implementações. Qual é a sua análise? Você que está aí, eu sei que a gente começou hoje tudo, mas esse tem que ser o objetivo, igual o que você disse agora. A gente já tem 10 anos do Acordo de Paris. Ele é um tratado que foi negociado em 2015 e foi detalhado, teve as suas regras elaboradas nesses últimos 10 anos. A gente já tem todos os mesmos
funcionando de transparência, de relatório, de apresentação de metas, e mesmo assim a gente não está no curso correto. A gente também já tomou decisões super importantes e difíceis como essas que eu acabei de mencionar há 2 anos atrás, mas se elas não forem implementadas, se elas não saírem do papel, elas se tornam apenas um discurso. O que a gente precisa agora é do comprometimento dos países, e por isso que falas como do presidente Lula e as falas que foram feitas durante a cúpula de líderes que teve na semana passada, elas são importantes para dar esse impulso político, porque o que falta não é conhecimento científico nem decisão burocrática tomada em COP. O que falta é tirar as coisas do papel, implementar. Exatamente. Vários assuntos serão discutidos, mas você acredita que transição energética será o ponto principal desta COP? Essa é uma COP que não tem um grande assunto, como outras COPs tiveram. Por exemplo, no ano passado, o grande assunto era financiamento climático. Essa COP tem várias coisas que estão em andamento na agenda formal, mas definitivamente uma delas é a transição energética e a transição justa, porque são várias as transições que a gente precisa fazer dos nossos sistemas alimentares, de como a gente faz mineração, até para viabilizar a transição energética, mas principalmente a transição energética. Os combustíveis fósseis são responsáveis por 75% das emissões de gases de efeito estufa. Então, é como a principal doença de um paciente que está muito mal, quase em estado terminal. Se você não resolve 75% do problema, você não vai conseguir salvar esse paciente. Então, a gente tem que falar de como a gente vai abandonar os combustíveis fósseis. E na agenda formal de negociação que a gente tem aqui, a gente tem um programa de trabalho só para conversar sobre como fazer essas transições todas acontecerem na prática, que é o Programa de Trabalho de Transição Justa, e existe uma proposta super interessante da sociedade civil global de mecanismo de ação no nome da cidade de Belém para a gente implementar. Então, voltando a essa ideia da implementação da Isa, que a gente já conversou aqui, como a gente tira isso do papel e como a gente deixa as pessoas que são afetadas por essa transição na prioridade desse debate. E, Célia, o Brasil, como país anfitrião, pode usar a COP30 para fortalecer a sua liderança em diplomacia climática? Você acredita nisso? Claro, a gente está, assim, sob os olhos do mundo, todo mundo muito atento ao que o Brasil está fazendo. E, como eu disse, tem esses passos muito importantes que têm que ser dados globalmente e que a gente ainda não conseguiu dar. E que, se o Brasil for o país que destrava essas negociações, que consegue construir um processo que todo mundo entra e confia na liderança brasileira desse processo, isso pode significar a maior contribuição que uma COP, que um país já deu para o enfrentamento da crise climática. Então, o presidente Lula falou a construção de mapas do caminho, acabar com o desmatamento e diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Se a gente conseguir iniciar esse processo de desenhar como a gente vai fazer isso, com certeza a liderança climática do Brasil vai ser reconhecida mundialmente, porque é a questão mais urgente que o mundo precisa debater hoje e que é muito travada nas salas de ação. Os países, principalmente sobre a questão do petróleo, né? Você tem uma economia global dependente do petróleo, você tem países inteiros que têm sua economia dependente disso e eles não querem avançar com essas conversas. O próprio Brasil é um país petroleiro, a gente tem as nossas contradições internas, mas o Brasil está disposto a conversar sobre como fazer um processo justo, porque fazer um processo justo não significa todo mundo parar imediatamente junto amanhã. Significa que alguns vão parar primeiro, outros vão poder ter um pouco mais de tempo, alguns vão receber apoio tecnológico, outros financeiro, e essa é a conversa difícil que precisa acontecer. Então vamos torcer que a liderança aí brasileira consiga destravar essas conversas difíceis e colocar um processo sério, crível na mesa para a gente avançar nesses temas. Tomara que essas conversas avancem mesmo. E o que pode ser feito para tornar o financiamento climático mais acessível aos países em desenvolvimento? Olha, esse é um assunto que é de muita atenção.
como eu falei, a COP do ano passado foi toda sobre financiamento climático, mas ela teve um resultado muito ruim, que deixou os países em desenvolvimento bastante decepcionados, e eles agora querem trazer esse assunto para a mesa de novo. Existe uma proposta de continuar essas conversas na COP30. A gente já tem uma nova meta de financiamento climático. O que o Brasil fez no último ano, junto com a presidência da COP29, foi um trabalho conjunto das duas presidências, foi montar um relatório que ele dá alguns encaminhamentos, algumas sugestões que os países, que os bancos multilaterais globais, que outras agências da ONU, que todo mundo cada um tem que fazer o seu pedaço para melhorar a cena do financiamento climático, né? Como a gente melhora as condições para que os países, os fundos, para que esse fundo seja primordialmente financiamento público e não muito baseado em empréstimo, porque aumenta a dívida dos países em desenvolvimento. Como você transformar esse financiamento, que ainda é muito travado, numa coisa mais fácil, acessível e no volume que a gente precisa. O relatório ficou pronto, o Brasil já fez essa entrega, mas ele não dá ordens a ninguém. Cabe a cada um desses atores pegar conclusões e tirar elas do papel. É um processo um pouco mais solto mesmo, e o Brasil fez o trabalho de dar esses encaminhamentos, mostrar o caminho das pedras. Agora cabe ao mundo ter a sua responsabilidade de tirar essas recomendações e fazer valer no mundo do financiamento climático. E, Stella, já que estamos falando de fundos, né, o que foi lançado na cúpula de líderes, o TFFF, Fundo Florestas Tropicais para Sempre, também o documento de Belém, foram grandes avanços, né, que os líderes conseguiram antes de começar a COP? O fundo foi lançado, é uma iniciativa também brasileira, foi lançado na semana passada. Ele já conta com alguns aportes significativos. Para ele se tornar completamente operacional, ele precisa de mais países aderindo e colocando dinheiro, que é um dinheiro que é muito importante se diga, não é uma doação, é um investimento, e esse investimento vai trazer retornos, mas parte desse retorno é usado para financiar as florestas de pé. Então, é usar um mecanismo financeiro que a gente usa para N outras coisas na nossa vida para manter a floresta em pé. É uma iniciativa bastante interessante da presidência. Ela já está funcionando, já está operacional, já foi lançada, já tem aportes, mas ela ainda precisa ganhar mais escala. E o presidente Lula fez um chamado à ação climática. Agora, ao longo das próximas 2 semanas, a gente vai ver se os outros países vão aderir a esse chamado ou não. E, Stella, assim, a gente está na era da inteligência artificial, para encerrar o nosso bate-papo aqui, e também da transformação digital. Como que você acha que isso pode acelerar as soluções da crise climática? Não, a tecnologia ela pode ser uma ajuda muito valiosa para as soluções climáticas mais eficientes, mais presentes no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que ela vem acompanhada de um desafio de um aumento no consumo de energia. Então, a gente continua com uma demanda energética muito grande, aumentada por essas tecnologias, e a gente precisa garantir que essa demanda energética vai ser atendida por fontes limpas, renováveis, e não por combustíveis fósseis. Então, esse é um ponto importante para quando a gente pensar no apoio que as soluções tecnológicas vão ter. Outro ponto que eu vou fazer é para a gente não esquecer que muitas das tecnologias e das soluções que a gente precisa não só já existem, mas como são ancestrais, como, por exemplo, o conhecimento dos povos indígenas, povos originários, os povos e comunidades tradicionais como os ribeirinhos, quilombolas, que estão na linha de frente do enfrentamento da crise climática e são quem melhor preserva as nossas florestas, tão importantes para a nossa regulação climática. Stella, muito obrigada por todas as suas informações. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Hora News e uma ótima COP para você aí em Belém. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês.